Já aconteceu algumas vezes de eu me deparar com pacientes que nunca estiveram em uma sessão de terapia antes. E eu me lembro bem da minha primeira vez em um setting terapêutico e que eu não sabia, não tinha a mínima noção de como seria, eu nem era psicóloga ainda. Então, eu sei muito bem como é vocês pensar em ir a algum lugar que você não tem ideia de como é, já ouviu falar pelos comentários das pessoas, mas isso gera uma certa ansiedade, justamente pelo medo do desconhecido. E se esse é o seu caso, eu estou aqui para matar sua curiosidade e também para minimizar as suas expectativas a respeito de como é uma sessão de terapia. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like aqui, se inscreva no canal antes que você se esqueça. Não sei se você já ouviu falar daquela série da Globo, Sessão de Terapia. Não sei bem ao certo se eles consultaram algum psicólogo para elaborar cada roteiro, enfim, eu só sei que eles atingiram com razoável perfeição, como é a realidade dentro de um consultório, de uma sessão de psicoterapia. Então essa série é a minha recomendação para você, para que você possa conhecer um pouquinho como que é esse universo terapêutico. Bom, vamos então direto ao ponto. Antes da gente entender como é uma sessão de terapia, é importante a gente saber quem são as pessoas que procuram a terapia. Como não faz parte da nossa cultura, o autoconhecimento, a busca por terapia para a gente, olhar para dentro da gente, enfim, como não faz parte da nossa cultura, é muito mais comum eu me deparar com pacientes em situação de crise emocional, que está passando por um sofrimento muito intenso. Então é essa a condição das pessoas que procuram uma sessão de terapia. Então são duas situações. Ou é um sofrimento muito intenso, uma crise emocional, enfim, ou é alguma situação difícil de solucionar. Sabe aquele nó que você dá em algumas situações da sua vida, que você não consegue enxergar a solução de jeito nenhum? E aí o psicólogo tem o papel de desfazer esse nó, puxar um fio, não para solucionar, mas para te dar ferramentas para que você possa enxergar da melhor maneira possível, com várias opções, várias alternativas. Mas é importante eu deixar isso muito claro para você, que o papel do psicólogo não é trazer soluções, oferecer soluções, mas sim de propiciar ferramentas para que você encontre essas soluções. Isso é importantíssimo de dizer, justamente porque imagina se o psicólogo tivesse a função de solucionar seus problemas. Você se tornaria cada vez mais dependente desse profissional e não é isso que a gente quer. A ideia é que você tenha autonomia para poder resolver os seus próprios problemas. Já aconteceu algumas vezes de alguém, olha, eu vim aqui porque você é psicólogo e você tem que resolver meu problema. Só que não é bem por aí. A gente vai trabalhar com um processo muito profundo de autodescoberta da pessoa, que a gente vai colocar a pessoa como, não como coadjuvante, mas como personagem principal da própria história. O que acontece geralmente quando alguém está em sofrimento muito intenso é ela terceirizar as responsabilidades, no sentido do que eu não sou responsável pelo sofrimento que eu estou sentindo, é o outro é o culpado, o outro é isso, mas na verdade é você mesmo. E à medida em que a terapia vai se desenrolando, vai ficando cada vez mais clara para a pessoa, para o paciente, a importância dele olhar para dentro dele, para ele se responsabilizar pelas próprias escolhas, pelas próprias situações da vida dele, que foi ele que escolheu e é ele que está gerando esse sofrimento, por conta da interpretação que ele dá para cada situação da vida dele, que antes ele julgava que era o responsável por essa dor que ele ou ela está sentindo. Então, o psicólogo de verdade, ele não vai te deixar dependente. A ideia é que ele te tire desse processo de dependência, que você já está, você tem que solucionar meu problema terceirizando. Então, ele vai fazer você olhar para dentro de você. E nesse processo, o profissional vai pegar nos pontos exatos que precisam ser trabalhados, com você, e às vezes nem é a demanda que você levou, nem é o problema que você levou,
Aí aquela brincadeira que a gente fala que o buraco é sempre mais embaixo. O problema é anterior, é mais profundo. Então, cada sessão a gente vai aprofundando um pouco mais, como se fosse camadas de cebolas, né? A gente tira uma camada, aí tem outra mais profunda, a gente vai tirando outra, e aí a gente vai sendo capaz de ver, né, problemas mais profundos que, se a gente não tirasse aquela camada de antes, né, a gente não conseguiria enxergar aquilo que está ali. Às vezes o psicólogo ele já enxerga bastante coisa, né? Só que às vezes você, né, o paciente, não está preparado para entender ou compreender determinadas coisas. Então, por isso que é um trabalho de formiguinha, né? É um passo a passo que precisa ser dado, e por isso a necessidade de terapia semanal, né? A gente não pode fazer quinzenal ou, né, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Isso não dá um resultado muito bom. É preciso ter um acompanhamento para que, né, possa ser dadas as devidas orientações em cima da demanda que o paciente trouxe na terapia, né? E geralmente, quando a gente está envolvido com os nossos problemas, com os nossos próprios problemas, fica muito difícil da gente tentar achar uma solução, né? Por quê? Justamente porque a gente está envolvido emocionalmente. É assim com todo mundo, inclusive comigo. Eu também preciso de terapia, eu também preciso de alguém para olhar de fora e tentar me dar um norte, né? Colocar uma luzinha assim, para que fique mais fácil de eu enxergar. Só que isso só vai acontecer na prática, para você entender melhor, se você amenizar suas emoções. Aquela emoção de ansiedade, de raiva, que te faz não discernir muito bem, não racionalizar muito bem. Então, o psicólogo vai te dar ferramentas para controlar as emoções, né, para regular suas emoções, para que então você possa discernir de forma racional, né, e real, né, para que você chegue em conclusões possíveis. E aí, dentro da terapia cognitivo comportamental, a gente vai trabalhar com o mapeamento dos pensamentos, né? Então, a partir das emoções, a gente vai chegar nos pensamentos. Ó, tô sentindo raiva. O que está passando pela minha cabeça? E a partir desses pensamentos que a gente vai identificando, a gente vai percebendo o quanto eles são disfuncionais e por isso que geram as emoções negativas, né? Então, é em cima disso que, no caso da terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhar. E são as ferramentas que a gente vai lidando dentro da terapia, de acordo com cada caso, com cada problema, com cada demanda, que o paciente vai tendo uma melhora. Mas é importante a gente deixar muito claro que isso vai depender muito mais do paciente, do engajamento, né, do paciente na terapia, da adesão do paciente à terapia, do que do próprio terapeuta. Então, se, por exemplo, o terapeuta começa a passar atividades que o paciente não faz, né, e isso acontece bastante, então o processo dele vai ser cada vez mais lento. Ao invés de agilizar o processo com as técnicas que a gente passa, as atividades, o paciente vai demorando para ter, né, uma melhora, vamos chamar assim. Então, a gente sabendo de tudo isso, né, colocando como introdução, fica mais fácil de como se dá um processo terapêutico, né? Então, tudo que o psicólogo vai precisar para poder te avaliar, para poder iniciar uma sessão de terapia com você, vai ser de uma sala reservada, deixando claro que toda sessão é sigilosa, né? Tudo que for abordado dentro de uma sessão de terapia vai ficar entre você, né, o paciente, e o terapeuta. Se ele quebrar esse sigilo, ele está sendo antiético, isso é importantíssimo de saber. Situações que o psicólogo pode quebrar o sigilo: situações que envolvem violência doméstica e uma possibilidade de suicídio. Então, nesses casos, pode acontecer do terapeuta quebrar sigilo, acionando os familiares para ajudar uma pessoa que tem o risco de cometer suicídio, por exemplo, enfim. Mas conduta exceção. Via de regra, não se quebra sigilo numa sessão de terapia. Então, como que é o ambiente da sessão de terapia? O psicólogo só vai precisar dele mesmo, como ferramenta de trabalho, 2 cadeiras, no mínimo, né? A do terapeuta e do paciente. Geralmente, ele vai pedir para você escolher a cadeira e a sessão já começa aí, porque sua escolha também define muito quem você é, ou grande parte, né? No mínimo, vai ter um lenço para você, na possibilidade de você chorar, para enxugar as lágrimas, uma jarra de água e só.
Então, é só isso que vai ser necessário para uma sessão de terapia acontecer, né? O resto é só layout, é só visual, mas é somente isso. E aí, vai aparecer, dependendo de cada terapeuta, vai aparecer uma conversa, e através das perguntas que o terapeuta fizer para você, né, para o paciente, é que você também vai conseguindo enxergar algumas coisas que você não estava enxergando. O terapeuta não tem o papel de te dar respostas, ele vai fazer perguntas e a partir daí algumas respostas vão brotando, né? Quase como uma mágica, mas não é uma mágica. Então é muito interessante esse processo terapêutico, porque é aquilo que a gente falou antes, o terapeuta não vai resolver os seus problemas, ele vai fazer você chegar numa solução, fazendo as perguntas adequadas, né? E de acordo com a análise clínica que ele possui, né? Então, assim, o terapeuta, o psicólogo estudou 5 anos justamente para fazer esse processo, para entender esse processo, como ele funciona, né? Então, ele tem toda a teoria e tem a prática também, porque um bom psicólogo é aquele que também passou por sessões de terapia intensa e consegue se entender justamente porque ele corre grandes riscos, se ele não passou por processo terapêutico, de projetar muitos dos seus problemas no paciente. E aí, pode acontecer problemas, né? Então é importantíssimo que você escolha um terapeuta que também tenha se aprofundado o suficiente nele mesmo para que a sessão possa ocorrer da maneira adequada que deve ocorrer, né? Porque qualquer pessoa é assim, às vezes se você for pegar uma pessoa comum na rua, um amigo que seja, ele sempre vai te dar dicas, né? Ah, se fosse você eu fazia isso, tal, 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 mas não tem se fosse você. Como é ser você? Então o terapeuta, ele está preparado para se colocar literalmente no seu lugar, vamos chamar assim, né? Ele está preparado para olhar clinicamente para o seu problema e entender conforme você está vivenciando e não como ele está vivenciando, porque ele não importa. Então, quanto mais ele tiver bem resolvido com os próprios problemas, no caso o terapeuta, melhor vai ser o atendimento, mais proveitoso vai ser o atendimento, mais ele vai pegar em pontos que precisam ser tocados, né? E mais rápido, né? Ou mais acelerado, ou mais produtivo vai ser o seu processo dentro da terapia. Outra coisa que pode acontecer, dependendo muito da abordagem do psicólogo, é ele ter um caderninho ali, né? Não se assuste, porque ele pode anotar várias vezes, várias coisas que você for falando, até para ele consultar depois ou para ele se organizar ali na hora da sessão, para poder te devolver perguntas, para poder organizar as ideias. Porque o que acontece? Chegam muitos pacientes ali na clínica ansiosos, e aí pessoas que falam, e às vezes até, assim, tudo é importante, isso é importantíssimo de deixar claro, nenhum problema que você levar para terapia é insignificante, tudo é importante, então deixa essa ideia de lado de que, tô falando besteira, não, pode falar tudo o que você tem que falar, né? A sessão de terapia é sua, cabe ao psicólogo coordenar isso, deixa com o psicólogo o papel de avaliar, de te analisar, de te ajudar. Seja você, seja o mais autêntico que você possa ser. Não tenha medo de falar nada, porque nada vai sair dali, né? Então, aquele papel e aquela caneta ou aquele caderno que estiver na mão do terapeuta vai ser mais para ele se organizar, para melhor te atender, para melhor te escutar, para melhor não esquecer de nada, né? Então, essa também é uma ferramenta que você vai encontrar nesse ambiente de sessão de terapia. E numa sessão de terapia, cada movimento importa, cada piscada de olhos, cada lágrima, sabe quando o olho começa a lacrimejar? Tudo isso importa numa sessão de terapia. Cada gesto, cada comportamento e cada palavra. A palavra é o mais importante, mas isso é o papel do psicólogo. Ele, com um olhar atento, ele vai sincronizar tudo, as palavras que você está dizendo com os seus movimentos, com aquele olhar, com aquela risada diferente. Esse é o papel do psicólogo, tá? Ele vai avaliar todo esse contexto e vai fazer perguntas pontuais em cima de cada movimento. Isso é algo bastante importante. Agora, e inclusive ele foi treinado para isso, ou deveria ter sido na faculdade.
E assim, acima de tudo são as palavras, o que você disser, as palavras que você escolher para dizer, que vão importar bastante para o psicólogo. E aí, no caso dessa avaliação, o que você trouxer vai ser trabalhado e o que você não trouxer para a sessão de terapia não vai ser trabalhado, né? E assim, o psicólogo vai respeitar o momento do paciente. Então, se você trouxer uma demanda, dificuldade no relacionamento, por exemplo, a gente vai trabalhar em cima disso, mas é claro que não é só isso. Várias outras áreas da sua vida vão ser exploradas para então trabalhar no cerne do problema. Porque às vezes o problema que se manifesta numa área se manifesta em várias. Então o psicólogo vai investigar cada área da sua vida para que possa também ajudar a solucionar o problema do relacionamento, por exemplo, né? Então uma coisa está conectada com a outra, então é por isso que às vezes a sessão vai longe, vai fora até do que você achava, nossa, mas o problema era esse, e aí você vai acabar descobrindo que o problema não era esse, o problema estava antes disso, o buraco é mais embaixo, é outra coisa, e aí você vai perceber que uma coisa está ligada na outra. Então assim, é todo um processo, e cada caso é um caso, não tem regra, porque o ser humano é complexo, as pessoas são diferentes, então por isso que é preciso ter um olhar muito clínico para cada pessoa, olhando a pessoa de forma muito particular, de acordo com as experiências, as vivências, as pessoas, as interações, etc., que estão envolvidas com ela, né? E por isso que é importante que o psicólogo faça a tarefa de casa, que é a terapia, o próprio autoconhecimento, porque ele estando bem resolvido com ele não projeta nada ali, né? Para não errar no diagnóstico, não errar na avaliação e etc. E por que eu digo que as palavras são o que mais importa, né? Porque se você não trouxer para a sessão o que você está te incomodando, né? Ah, tem algo que eu não quero cavucar, porque isso acontece com todo mundo. Ah, tem um problema que eu não estou conseguindo lidar, não estou conseguindo olhar para ele, e o psicólogo vai respeitar. E o psicólogo vai sentir também. Quando ele entrar no assunto, percebe que, ok, tudo bem, mais tarde a gente entra nisso, a gente vai entrar em outras questões. E já aconteceu também, né, de um paciente estar vivenciando vários problemas, a gente está investigando, e aí não menciona que, por exemplo, tem um familiar doente e aí depois ele entra no assunto, depois de muitas sessões, né, e aí as coisas começam a se encaixar. Então, por isso que tudo é importante, né, tudo que você vai falar dentro da sessão, para não ficar faltando peças, é importante sim. Mas é claro que também é importante que o terapeuta saiba fazer a pergunta certa para ele poder chegar no ponto que precisa ser chegado. Mas ele não é um adivinho, ele não é justamente por isso que eu estou dizendo, né? O papel da terapia é te propiciar ferramentas, ele não é um oráculo que vai solucionar os seus problemas. Então tem uma diferença grande aí e é por isso que eu falo, insisto em dizer que o psicólogo precisa te respeitar, mas ele também precisa fazer as intervenções e as perguntas corretas para chegar no ponto que precisa ser chegado. Né? E você percebe que você está numa sessão de terapia que é boa, que é positiva, que está tendo um efeito, quando depois que você sai dela, né? É claro que muitas vezes você vai sair muito mal, né? Isso também faz parte da terapia, a gente vai falar num outro vídeo dessa série, né? Porque esse é o primeiro vídeo da série Sessão de Terapia, e que a gente vai abordar sobre as dificuldades, sobre os benefícios da terapia, então é importante você ficar ligado para acompanhar os próximos episódios, vamos chamar assim, dessa série, que a gente tem muito a dizer para você. É muito normal você sair pensativo, reflexivo de muitas sessões. E o que acontece entre uma sessão e outra, que as sessões são semanais, importa muito. Então, tudo faz parte da terapia. Tudo o que te acontecer, todos os desconfortos, as lembranças que vierem, fazem parte da terapia. E dependendo de cada caso, as sessões podem ser uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dada a gravidade de cada situação. E é importante que isso seja respeitado de novo, para ter um acompanhamento mais assertivo e que o seu desenrolar, né, do processo seja mais efetivo. E para a gente finalizar, a sua melhora, né, a melhora do seu processo, da sua demanda que você levou para a terapia, vai depender muito mais de você do que do psicólogo, ou seja, da sua dedicação e da sua vontade de mudar, vontade de fazer diferente, de ser melhor e de não sofrer mais.
Caso você precise de ajuda, eu sou psicóloga pela abordagem cognitiva comportamental, faço atendimentos online e presencial e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou desse vídeo e ainda não deu o like, deixe seu like aqui, compartilhe, deixe seus comentários abaixo e até o próximo vídeo.